A paz do Senhor, professores da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer mais uma vez falar com vocês. Aqui é o professor Osiel Lourenço. A paz do Senhor, professor. Eu sou Leila Lourenço e nós falamos aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina, sob a presidência do nosso pastor Sérgio Melfior. Nós vamos agora para a 10ª lição. Maravilha! Inclusive, hoje é uma data muito importante, né? Essa data que vai acontecer essa aula, que é o Dia do Pastor, dia 9 de junho. Maravilha, né? Então, aproveite, né, para fazer menção na sua aula da figura do pastor, orar também pelo seu pastor, né, que são homens colocados por Deus, escolhidos por Deus para exercerem esse belíssimo trabalho, que é o trabalho pastoral. Então, incentive os seus alunos a honrarem o pastor, né, a orarem pelo pastor, esses homens que são escolhidos por Deus. E você pode começar a sua aula, inclusive, em uma oração, né? Se você puder chamar o seu pastor para orar por ele juntamente com os seus alunos, mas se ele não puder estar presente, você deixa os seus alunos orarem pelo seu pastor. Maravilha! Então, o título da lição de hoje é Os Profetas em o Novo Testamento. Mas como assim? Eu achei que profeta era só no Antigo Testamento. Não, nós temos também profetas em o Novo Testamento. É isso que trata a lição de hoje. Então, como é de praxe, vamos ler o... Vamos lá comigo? Texto áureo. E os que habitavam na terra se regozijarão. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. E se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Está em Apocalipse capítulo 11, versículo 10. Então, dentro dessa lição, eu amei essa lição. Essa lição, sabe o que nós vamos fazer com os nossos alunos? Nós vamos potencializar as vocações dele. Maravilha. Vai ser uma bênção. E o objetivo dessa lição, caracterizar os profetas no Novo Testamento, relacionar a liderança profética com pregação e visão de futuro, explicar casos dos profetas como os líderes no Novo Testamento. Maravilha! Então, o ministério profético do Antigo Testamento, ele tem uma espécie de uma extensão no Novo Testamento. Então, todos aqueles profetas, né, Jeremias, Isaías, Ezequiel, os profetas menores, né, Naum, Jonas e tantos outros, esse ministério profético, ele não se encerra assim no Novo Testamento. Ele tem os profetas no Novo Testamento, são uma extensão do ministério profético do Antigo Testamento, né? Então, nessa lição, nós vamos estar aprendendo, extraindo lições de liderança a partir desses profetas do Novo Testamento. Então, já no tópico de número 1, vai dizer a profecia de Ágabo, um registro da atuação profética em o Novo Testamento. Então, aqui, né, no tópico de número 1, você vai ler com seus alunos lá, no capítulo 20 de Atos, lá faz menção deste profeta, né, por nome Ágabo. Era aquele profeta, né, que profetizou para o apóstolo Paulo, né, dizendo aquilo que iria acontecer com Paulo em Jerusalém, já antevendo aquilo que Paulo, os grandes, né, desafios, sofrimentos que o apóstolo Paulo iria atravessar ali na cidade de Jerusalém. E ele então, esse Ágabo, né, ele proferiu uma mensagem de Deus, uma mensagem divina. E a mensagem que o Ágabo entregou para o apóstolo Paulo, ela tinha 3 características. Primeiro, ela edificou, ela exortou e ela consolou. Esses são 3 importantes elementos, né, de uma mensagem profética. Ela edifica, ela exorta também, quando é necessário, e ela também consola. Então, quando você ouvir a mensagem profética, veja se ela também tem esses 3 elementos, né, que estão inseridos aí na perspectiva bíblica, assim, né? Então, o profeta Ágabo é um dos exemplos que você vai citar na sua aula, nesse tópico, sobre alguém que exerceu o ministério profético no Novo Testamento, né? E esse profeta, ele é um líder do povo e para o povo.
assim como as demais lideranças, o profeta, no Novo Testamento, era também uma liderança que estava no meio da igreja. Lá em 1 Coríntios 12, 14, você pode discutir com seus alunos sobre os fundamentos da prática da profecia, que são dois, existem outros, mas os dois mais importantes, que é a ordem e a prudência na hora de levar uma mensagem, entregar uma profecia. Oriente os seus alunos sobre isso. Isso é muito importante, né? Paulo até, né, lá em Coríntios, ele dá uma série de instruções a respeito de como, né, lidar com a profecia, com os profetas. Nós estamos lembrando que nós estamos lidando com pessoas, né? E cada um interpreta e entende de uma maneira. Então, quando há ordem e prudência, nós chegamos no ponto certo. Exatamente, né? E isso você vai até aprofundar já aqui no tópico de número 2, que vai dizer o que fazia um profeta no Novo Testamento, o que ele fazia, né? Qual era a função dele, assim? Primeira coisa, o profeta, ele era alguém, né, que exercia o seu ministério no seio da própria igreja. Estava inserido entre os cristãos, né, acompanhava os cristãos. E ali que ele exercia de maneira muito marcante, muito incisiva, o seu ministério. Né? Então imagina você está lá então na igreja primitiva, como então que esse profeta exercia a sua liderança? Havia de duas formas. Primeiro, a mensagem profética poderia ser proferida através da própria pregação. Né? Com certeza você já viu isso, alguém que está ali pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, e então ele fala uma mensagem profética, uma mensagem que vai ao encontro àquilo que as pessoas, né, estão atravessando. Então a mensagem profética, ela se manifesta na hora da pregação, até porque, né, a palavra de Deus, ela já é uma profecia por si própria, né? Deus nos fala através da sua palavra. Então, era através da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, que o ministério, que o profeta proferia a sua mensagem. Mas também havia alguns casos em que o profeta também entregava a sua mensagem quando ele entrava, que a gente chama de êxtase, né? Quando ele era tomado pelo Espírito Santo, claro, sem perder as suas faculdades mentais, né? Porque ninguém soma, foi embora, eu tô esqueceu, ver aqui tá a minha boca. Não, a pessoa quando é tomada do Espírito Santo, ela não perde a sua consciência, né? Ela tem a consciência, mas o Espírito Santo de Deus está agindo através da mente dela, né? Na boca dela, usando as faculdades mentais daquele ser humano para entregar uma mensagem. Então essas são as duas formas que se manifestava a mensagem profética, seja através da própria pregação, ou seja através daquela experiência, né, de êxtase. E você pode também conversar com seu aluno falando para ele qual a diferença e a semelhança do profeta no Antigo Testamento e do profeta no Novo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento aconteciam na rua, né? Nas ruas ali, nas casas e que aconteciam. E no Novo Testamento já era dentro da igreja. Essa é a diferença. E a semelhança é que a mensagem era de Deus. De Deus, exatamente. É sempre de Deus, né? Se a mensagem não for de Deus, né, aí já é uma outra coisa, né? A mensagem tem que ser de Deus. Aí no tópico de número 3 vai dizer profeta como um visionário na igreja atual. Eu achei interessante esse tópico aqui, porque quando a gente fala de profeta, né, a gente logo imagina aquela pessoa que vai levantar na igreja, vai dizer, meu filho, esse que fala contigo, tal. É isso, mas não se restringe a isso. Não é apenas isso. Né? O profeta é, acima de tudo, um visionário. Né? Ou seja, alguém que enxerga os talentos de alguém, que olha assim, olha, Deus deu aquele talento para aquela pessoa. Né? Deus deu dons para aquela pessoa. Eu vejo, eu enxergo isso. Então, ele pega aquela pessoa com aqueles dons, com aqueles talentos e começa a investir naquela pessoa, né? a dar oportunidades para aquela pessoa. Então, isso é um profeta, um visionário, alguém que tem aquele olhar clínico, que é aquela capacidade... Ele consegue ver além do que outras pessoas conseguem ver. Talvez alguém está vendo só uma roupa ali, um cabelo...
na verdade, ele consegue ver além, né? Aquilo, os detalhes ali, as pérolas. Exatamente. Ele vai enxergando, vai dizer, opa, não, aquela pessoa tem aquele talento, então eu vou colocar ele nessa função. Ah, aquela pessoa tem aquele talento, olha, eu vou colocar ela naquela outra função, eu vou ajudar a desenvolver para que aquela pessoa venha a crescer. Então isso, sabe, isso Lapidar, né? lapidar. Então isso é um profeta, ou seja, o profeta é um visionário, ou seja, aquele que enxerga, aquele que vê potenciais, talentos e contribui para o desenvolvimento daqueles potenciais, daqueles talentos. E Paulo, então, nesse sentido, Paulo era também um profeta. Sabe por quê? Porque Paulo viu em quem? Por exemplo, Timóteo. Paulo, opa, tá ali o Timóteo, então Paulo viu nele, né, alguém que tinha talentos, que tinha dons, que tinham que ser desenvolvidos. E nós chegamos aqui no nosso ponto auge, que é potencializar as vocações. E você vai ensinar algo muito importante para o seu aluno, que é que ele também tenha a visão, ele tenha ali a transparência de poder enxergar no outro os seus talentos, as suas vocações. O que você vai fazer com o seu aluno? Se eles já estiverem em classes separadas, você deve colocá-los de frente um para o outro e você vai pedir para eles que eles digam uns para os outros quais são os seus talentos. Então você vai potencializar a vocação deles. Então escute, né? De repente algum que diga para o outro o que ele vê. De repente diga paciência, é importante, né? De repente na música, e deixe uns falarem com os outros o que eles enxergam ali entre eles. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Que maravilha! Olha, gostei, viu? Maravilha mesmo. Então, já caminhando para o final, vai dizer a liderança profética que abençoa a igreja local. Ou seja, quando esse ministério profético, essa liderança profética, ela está atuante na igreja local, é uma bênção. Um exemplo aqui que nós temos é o próprio Timóteo. Timóteo, ele tinha uma dupla origem, né? Sua mãe é de origem judaica e o pai era de origem grega. Então havia ali uma origem mista, né? Um casamento misto. Culturas, né? Então, do lado dos gregos, ele era discriminado porque ele tinha origem judaica. E quando ele estava do lado judaico, talvez ele fosse discriminado porque você tem origem grega também. Ele estava ali na fronteira, no meio termo, né? Ou seja, não era 100% judeu, mas também não era 100% grego. Ou seja, então ele era, quem sabe, ali discriminado, não era visto com bons olhos. Mas Paulo e Deus, acima de tudo, não via assim. Né? Então aqui você tem a oportunidade de trabalhar com os seus alunos, porque muitos deles às vezes têm um complexo de inferioridade, não se sentem suficientemente bons, né? Se sentem pequenos, né? Desprezados, mas você tem a oportunidade, né, de motivá-los. Olha, se Deus tem algo para a sua vida, se Deus te chamou para fazer algo, Deus ele vai realizar. Porque Deus, acima de tudo, ele não olha, né, para o nosso exterior, ele não olha inicialmente para o nosso potencial, não, ele olha em nós e vê a nossa disponibilidade. Ele vê se o nosso coração é um coração íntegro e que se coloca diante de Deus a fim de ser usado por ele. Finalizando sobre esse tópico, você pode reforçar sobre o jovem Timóteo. Além não só dele sofrer uma pressão, uma crítica dentro da sociedade, ele também sofria muito preconceito, né? Eu imagino ali o jovem Timóteo, de repente, frequentando alguns locais, o seu desejo ministerial, mas, de repente, algumas pessoas ali o impediam. Mas, mesmo assim, com todas as pressões que ele passou, com todas as dificuldades ali no seu tempo, né, com as pessoas, mesmo assim ele se disponibilizou e exerceu um ministério exemplar, um ministério bom dentro da sua região. Então, você pode reforçar com o seu aluno que mesmo diante de todas as dificuldades que ele tiver, ele precisa ser perseverante diante daquilo que ele tem um chamado. Maravilha, né? Então desperta o dom de Deus que há em ti. Então nós terminamos aqui, pela graça de Deus, mais uma lição, a lição de número 10, e que mais uma vez, professor, Deus possa te abençoar e te usar de maneira poderosa e maravilhosa nessa aula de número 10. Até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço em nome de Jesus.